Essa obra, Pantera Negra, na verdade é um tríptico, é a única, enfim, o único trabalho dentro dessa série, na verdade, que são 3 imagens, né, que compõem a obra. E eu fiz ainda nessa residência, né, lá enfim, em Petrópolis. Eu acho que algumas questões, inclusive raciais, assim, estavam ali muito à tona, né? E aí, enfim, essa ideia eu já tinha há algum tempo e acabei executando lá naquele espaço, né? E aí eu vou passar aqui as imagens para vocês verem. Essa é a primeira imagem, né? Essa é a segunda e essa é a terceira. Enfim, as 3 imagens, na verdade, compõem o mesmo trabalho, né? Esse trabalho Pantera Negra, que são essas 3 fotografias, assim. E aí tem até essa ideia mais da sequência, né, cinematográfica, até de uma aproximação ali com stop motion, né, que é essa animação em que você faz quadro a quadro, né? Você tem ali os personagens e vai fotografando um quadro, depois do quadro, depois do quadro, e isso cria ali uma ilusão de movimento, né? Então, eu acho que esse trabalho, assim, dentro das referências que eu utilizo e tal, ele traz enfim, essa indicação, né, cinematográfica e tal. Eu acho que tem muito a ver com a minha trajetória, né, dentro do campo da arte, assim, das artes visuais. E, enfim, uma das coisas que eu estava assim pensando e tal ao fazer, né, executar esse trabalho é o quão também assim, enfim, toda a militância e todo o nosso esforço, né, enfim, enquanto pessoas negras e, enfim, de tentativa de combate ao racismo, etc. Isso também, obviamente, tem um preço muito grande, né, para gente, assim. Seja um preço, enfim, de desgaste mental, né, de, enfim, peso psiquiátrico, né, o que seja, ou até mesmo o peso da morte, né, de ser efetivamente assassinado, assim. Porque, por exemplo, né, as figuras ali do movimento civil, né, negro americano dos anos 50, 60, tipo, vários dos líderes foram assassinados, né? E aqui no Brasil você tem, enfim, infelizmente também vários outros exemplos, né? Você tem mais recentemente, por exemplo, o caso da Marielle, né, que foi brutalmente assassinada, assim. Então é assim um território, né, de luta constante e que é também muito difícil, assim, né? Isso traz, enfim, inúmeras consequências e tal, e que eu acho que, enfim, uma vida, né, em que você está talvez alheio a essas questões, enfim, você vai sofrer, na verdade, né? Mas talvez, enfim, com menos consciência, assim, mas há dificuldades específicas e inerentes a alguém, né, que está ali engajado na luta, assim. Então, eu acho que esse trabalho, né, na verdade, ele era isso que eu estava pensando, assim, né, enfim, desse desgaste, dessa violência e tal, de uma certa maneira ali, possivelmente, né, dentro da construção dessa imagem, possivelmente o objetivo foi alcançado, né, se havia ali esse embate, né, entre enfim, essas 2 panteras, né. Obviamente uma ali foi totalmente destruída, né, pelo fogo, a pantera branca. Uma pena. E, enfim, inclusive o cenário, né, começa também a pegar fogo junto, assim, mas em compensação a outra pantera, a pantera negra, apesar de, enfim, a maior parte do corpo estar ali ainda razoavelmente conservada, né, mas justamente a cabeça, né, foi, enfim, queimada. E, enfim, é um pouco essas questões assim que eu estava pensando ao produzir esse trabalho. Nesse trabalho que eu chamei de O Sagrado, mais uma vez a gente tem essa referência, né, a essa, enfim, religiosidade cristã, assim, e esse também,
enfim, é uma espécie de abajurzinho, assim, de parede, uma lumináriazinha, né? E que tem essa figura, né, desse Jesus Cristo. Enfim, o Jesus Cristo, né, que foi ali uma imagem, na verdade, que foi criada ali, inventada no Renascimento, né? E que, enfim, Jesus Cristo é retratado como essa figura loira, né, com olhos claros e tal, assim, um Jesus branco, e que, enfim, não corresponderia, né, a um personagem ali do tempo histórico, né, em que supostamente se passariam aqueles acontecimentos e tal, não corresponderia, né, a uma pessoa daquele período e daquele tempo. Mas, enfim, é o que chegou, né, até hoje, na verdade, esse tipo de imagem é o padrão, né, de representação, na verdade. Enfim, e dentro disso eu criei essa imagem que também é quase um ready-made, né, digamos assim, mas que é uma imagem próxima. Enfim, essa série, na verdade, são muitas referências, né, e nesse caso, enfim, a ideia de uma cena que poderia, de alguma forma, realmente acontecer, né, no sentido de que é uma espécie de imagem que, enfim, é muito comum, na verdade, assim, que em luminárias, lustres e coisas assim, fiquem vários insetos ali, né, mortos dentro e tal. Então, nesse caso aqui, né, a gente tem essa imagem dessa aranha, que é uma aranha, enfim, uma aranha de plástico, um brinquedo, né, que está ali tocando, né, com os pontos das patas, esse coração, né, que é essa representação do Sagrado Coração, né, enfim, que é muito recorrente nessa iconografia cristã. E é uma imagem assim que quando eu fiz era uma coisa que eu não queria assim criar muita coisa em volta e tal. Eu queria algo que fosse próximo de uma coisa que realmente pudesse ter acontecido, né? No sentido de você olhar enfim, um lustre, uma luminária como essa, e você ter ali uma aranha, né? Enfim, fazendo teia, ou se escondendo, caçando, etc. Então, eu acabo chamando quase que de um ready-made também esse tipo de trabalho. Essa imagem, a mãe, é a penúltima imagem dessa série, a penúltima imagem que eu fiz, né, até o momento. Eu não fiz nenhum trabalho desse em 2022, o último trabalho dessa série é de 2021. Pretendo voltar no ano que vem a produzir trabalhos dentro dessa série. E aí, nesse caso, eu criei enfim, essa imagem também que é bem recorrente assim dentro dessa série, que é enfim, de um animal que possivelmente está em apuros ou fez alguma merda, ou enfim, algo do tipo, né? E ele está ali nesse limiar também, né? Vem de novo a coisa da água com a guache, né? Dessa água cartunesca, assim. E aí eu imaginei assim que era essa mãe, né, observando esse filhote que, enfim, está dentro enfim, é uma espécie de copo, talvez com água, e que tem esse pincel, né, que possivelmente foi o que, enfim, deixou a água dessa maneira. Então tem uma indicação também dentro dessa narrativa, dentro dessa imagem da questão do artista, né, e especialmente ali enfim, uma certa sinalização em relação à pintura, né, em trazer esse objeto, né, do pincel dentro da imagem. E aí, enfim, e novamente, assim como ali naquela imagem Love is a Losing Game, esse trabalho também traz esses dois, enfim, elementos, esses dois personagens, em que um deles está ali em uma posição possivelmente mais desfavorável, ou talvez ele esteja só brincando, né, e não tem perigo algum. Enfim, não sei assim, o que é que realmente está acontecendo, né? Mas, e aí, enfim, eu trouxe esse título, né? A Mãe, para esse trabalho. Bom, esse é o último trabalho que eu fiz, né, dessa série, Cotidiano, que foi em 2021, e eu chamei de O Sacrifício. E é também, assim, uma imagem, né, que tem uma construção, enfim, com uma luz, né, bastante dramática, né, que lembra também
algumas aproximações, né, com a pintura barroca que eu trouxe, né, ao longo dessa, vocês puderam ver ao longo dessa apresentação, assim, e que nesse caso esse trabalho também ele começou a partir desse, enfim, desse personagem, né, desse brinquedo, dessa miniatura, que é, enfim, um cervo, né, um veado, e que ele me parecia muito expressivo, né, essa essa coisa de ele estar com a boca aberta e esse pescoço inclinado, assim, logo veio enfim, na minha cabeça, assim, quando eu vi, né, ele na loja, uma ideia de alguma coisa muito dramática estaria acontecendo, né? E eu chamei, enfim, de O Sacrifício, né? Então, assim, possivelmente, aparentemente, né, a indicação é de que ele esteja sendo, na verdade, sacrificado, assim, né? Você tem esse pote, esse caldeirão, essa coisa, assim, enfim, que está cheio desse líquido vermelho, que possivelmente é sangue, mas ao mesmo tempo é esse sangue muito, enfim, muito de quadrinho, de desenho, né? Então lembra também, sei lá, uma sopa de abóbora, talvez. Então, assim, enfim, é uma imagem que traz ali, né, uma certa dramaticidade pela expressão enfim, do personagem, né, do título também, obviamente, e dessa luz, né, que eu construí também como trazendo essa referência das pinturas barrocas que eu trouxe ao longo dessa série, né, como um todo aqui na apresentação. Bom, então aqui para finalizar, eu trouxe essa imagem que foi a minha primeira exposição individual, chamou Era Uma Vez, e que teve no Centro de Arte da UF em 2018, entre junho e julho de 2018. E aí participaram, né, dessa exposição 21 imagens dessa série Era Uma Vez. Dentre outros trabalhos, tinha 2 trabalhos em vídeo também nessa exposição. E é isso, pessoal. Eu quero agradecer, né, a quem assistiu até aqui essa longa maratona de arte, de vídeos e tal. E quero agradecer novamente, né, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado do Rio de Janeiro, que através desse edital de Cultura Presente nas Redes pôde possibilitar, né, a feitura não só desse projeto, mas de muitos outros. E é isso, obrigado e até a próxima. Tchau.